Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Secov Regional Cataratas. Hoje vamos conversar sobre o momento do mercado imobiliário, os desafios da incorporação e oportunidade para o setor. Recebemos hoje aqui o vice-presidente do Secov Regional Cataratas, Peter Jefferson da Luz, e o diretor de comercialização imobiliária, Bruno Thiago Scavone. E o nosso convidado especial, o engenheiro civil, Caio Lobo. Todos sejam muito bem-vindos. Peter, vamos partir já para um bate-papo já bem tranquilo. Vamos lá. A Regional Cataratas decidiu trazer o Caio Lobo para Foz para incrementar o quê? Você acha que a gente está precisando de uma força especial? Olha, Santiago, vamos lá, né? Primeiro, agradecer a presença aí também do Caio Lobo, do Bruno, né? Sem dúvida. Também do Santiago. E a presença também dos nossos ouvintes aí, telespectadores. O Caio Lobo veio para somar, né, em Foz do Iguaçu, para desmistificar também o mercado imobiliário, porque tem muito aqueles empreendedores que têm seu terreno ou pretendem comprar o seu terreno e já entrar, né, no ramo imobiliário, né, construindo, e muitos deles pensam assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer, ou fica colocando algumas barreiras que o Caio vai conseguir pegar e tirar todas as barreiras, mostrando onde é que tem o crédito, como fazer, né, Caio? Exatamente. Eu acho que assim, vendo no mercado, igual Foz já é um mercado consolidado, um mercado grande, antigo, turismo muito forte, uma economia muito forte, mas eu tenho o privilégio de acompanhar ali, de viajar o Brasil inteiro e a gente vê muita coisa que pode ir de uma cidade para outra, aproveitar. Então eu acho que vai ser bom conversar, já conversei com alguns construtores, mas vou conversar com mais também, mas é muito bom trazer essa visão de hoje. A gente está em 2026, um mercado cheio de possibilidades, cheio de funding, um mercado que a gente tem muito mais oportunidade para o incorporador. Então, acaba que, por estar vendo o Brasil inteiro, eu consigo, acredito, trazer muito essa visão. Apesar de ser um mercado muito próspero, muito pujante, o que estão fazendo ao redor do Brasil que também dá para ser feito aqui, como que a gente atrai esse capital, atrai esse funding para o mercado continuar desenvolvendo. Então, acredito que hoje a gente vai bater um papo bem legal ali. Muito obrigado pelo convite, a satisfação estar aqui em Foz com vocês. E vai ser muito bom aqui. Vamos falar de mercado imobiliário hoje, né? Ô Bruno, qual a importância do evento para o mercado imobiliário na nossa região? Bom, primeiramente, boa tarde, Boa né? tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que cada um vai ouvir esse programa. Aproveitando até para começar com o pé direito já, com a presença aqui do Caio. Né? Quem é do mercado tem que conhecer, porque o material, o conteúdo é muito bom, eu acompanho já há alguns anos. Foz precisa trazer profissionais, palestrantes, educadores do mercado imobiliário para cá. Foz é um destino muito forte, um destino no turismo corporativo. Tem muitos eventos, muitos congressos aqui que a gente nem fica sabendo. Mas do mercado imobiliário não acontece nada. Isso é verdade. A gente tem que ir para Curitiba, tem que ir para São Paulo, tem que ir para o Nordeste, tem muitos eventos muito bons do mercado imobiliário. Santa Catarina, Balneário, né? Claro, tem muito evento lá, eu já vi alguns lá, muito bons. E aqui não. E aí, algumas poucas pessoas vão atrás disso, vão atrás do conhecimento, vão buscar, vão comprar o curso do Caio também, né? Para ensinar a corporação, e como outros profissionais também têm. Só que muitos não vão atrás. E aí, por não vir, não ter aqui, a pessoa fica sem essa informação. Então, acho que cada vez mais, né, parabéns ao Secov por tomar a iniciativa de trazer profissionais aqui desse porte aqui para cada área. Hoje, no caso, incorporadores, mas futuramente corretores e donos de imobiliária também é muito importante. Essa gestão do Carlos Tamvanaro está dando um plus bem diferente. Né? Chegou sangue com novo. o pé na porta. Verdade. Ô Caio, e o que o público pode esperar do bate-papo de hoje à noite? O principal ponto, eu acredito, é dar uma sacudida um pouco naquelas
ideias que a gente tem que o mercado é assim, sempre foi assim. Eu vou bater muito na tecla da evolução do mercado imobiliário. A incorporação imobiliária por si só, eu acredito que o mercado de loteamentos também, alguns outros mercados, ele foi criado de forma muito amadora. O que acontecia? A pessoa tinha um terreno, ou a pessoa tinha um negócio, vou empreender aqui, vou fazer alguma coisa. Não se preparava muito, não estruturava muito, mas no mercado, em que o próprio mercado era muito amador, qualquer coisa que se fazia dava certo. Então a gente veio de uma concepção de mercado, quando a gente olha os incorporadores mais antigos, ninguém tinha estudo, ninguém tinha uma preocupação com gestão, era, vamos falar assim, mais rasgado, uma bagunça, mas dava certo. Por quê? Porque é um mercado tão pouco competitivo, qualquer coisa que fizesse ia dar certo. Hoje não. A gente está em 2026, a gente está na era da informação, agora até na era da IA, então todos os segmentos, aí eu não falo nem só o da construção, da incorporação, todos os segmentos são muito mais profissionalizados. Então muita gente que acaba, que era assim, para mim sempre foi assim, deu tudo certo, para mim aconteceu assim, isso esse pessoal começa a sair do mercado. Então o que a gente escuta muito hoje é, o meu mercado está muito difícil, o meu mercado está ficando inviável, o meu mercado não está dando. Mas quando você vai olhar para dentro da empresa, a empresa continua fazendo tudo como... Quase tem fax ainda, né? Se for olhar ali, a pessoa ainda manda um pedido de compra, um fax praticamente. Então é um monte de coisa atrasada e o próprio modelo de negócio está atrasado. O que eu falo muito é que nosso modelo de negócio hoje, falando do mercado imobiliário da incorporação, a gente não consegue mais pensar sem alavancagem. Por quê? Porque a gente está falando do Brasil, o maior dos juros reais do mundo, e quando a gente olha que a gente consegue trabalhar, consegue com dinheiro para construção a partir de 8% ao ano, sendo que a Selic está em 15%, você vê quão pouco competitivos ficam os profissionais que resolvem fazer com dinheiro próprio ou então que ficam travados por não fazer. Então esse é um dos pontos, né? O Fund, a loja tem tecnologia construtiva, tem modelo de venda, tem um monte de situações, mas eu acredito muito que o mercado ele precisa dessa sacudida. Em algumas cidades que o mercado ele é mais competitivo, acaba que começou já a expulsar o incorporador, o próprio profissional do mercado imobiliário muito amador. Então, isso para mim é um movimento que está acontecendo a nível de Brasil, todas as cidades. Quem não está profissionalizando, quem não está com essa preocupação de elevar o nível do negócio, está tendo que sair do negócio. Porque aquela visão de, não estou dando conta mais, ou a fiscalização está muito difícil, vender está muito difícil, vocês devem escutar isso direto, né, do incorporador. Cara, mas está muito difícil vender, antes era só lançar, agora eu tenho que fazer um meeting, eu tenho que fazer uma preparação, tenho que fazer um teaser, eu tenho que fazer um monte de etapas até começar a venda. Por quê? Porque o mercado está mais profissional. Se tivesse só aquela pessoa lançando, ela podia fazer o que ela quisesse. Mas não, como eu tenho um mercado mais profissional, eu preciso me preocupar, eu preciso estruturar o meu negócio para ele ser também profissional. E eu falo que até no setor da construção e da corporação a gente está um pouco atrasado em relação a outros setores. Quando a gente olha para o varejo, quando a gente olha para outros nível de tecnologia, nível até o agro, você olha o nível de tecnologia que eles têm no campo, da construção é muito atrás. Então, para mim, a gente está nesse momento, a gente está no ponto de inflexão que o negócio, como ele era, o modelo de negócio, ele ficou inviável, e aí são dois caminhos. Ou procura um outro mercado, ou vai para o mercado da profissionalização. Entender que não vai dar mais para fazer do jeito que era feito antes e vai funcionar da mesma forma. Então, dentro desse contexto, o que eu acredito muito é que entender a evolução do mercado imobiliário, os pontos que o mercado imobiliário evoluiu e como se adequar nesse novo mercado é fundamental para quem pretende atuar. E eu falo muito de incorporação imobiliária, que é minha área, mas acredito que na parte dos imóveis da imobiliária é a mesma coisa. Então, aquele corretor antes que só abria a porta, o que você sabe do mercado imobiliário? Nada. Eu sei, se alguém me ligar, eu boto ali 3 linhas no classificados, né? 3Q e tudo, se alguém me ligar, eu vou lá e abro a porta. Cara, tá fora. Hoje o corretor, ele é youtuber, ele faz anúncio, ele entende do monte de negócio, ele tem que saber explicar de investimento da mesma forma que um assessor de investimento. Então não é que o mercado ficou ruim, é que o corretor que era daquele também não dá conta. Ele não sabe ter uma conversa, sentar na mesa com o assessor da XP e falar do mesmo nível. Mas esse debenture vale a pena ou não? Eu compro imóvel ou vou para uma renda fixa? Como é que é a composição de carteira ideal? O corretor de hoje ele tem que saber isso. Mas aí ficou muito difícil. Ou vai para outro mercado, ou entende que o mercado evoluiu. O mercado não dá mais espaço para isso. Então é uma profissionalização que nas incorporações imobiliárias ela está acontecendo, na parte da corretagem está acontecendo também, vocês vão poder falar com muito mais propriedade aqui, mas para mim a evolução do mercado chegou num ponto agora que é ou adere, profissionalize, ou sinto muito, mas não vai funcionar mais o mercado amador.
até como você falou, né? Não dá para vender mais como eu vendia lá atrás, né? Não dá para lançar como eu lançava antes. Não se lançava antes, né? Tinha Não muito se lugar lançava. que você só botava para venda. Ainda tem muita gente fazendo isso, né? Muita ficha de construtora, pedido, né? construtora faz o conceito do projeto com base na cabeça do dono da construtora, sem fazer um estudo de No mercado. feeling, né? Porque eu acho que vai vender. Não precisa nem fazer um mercado tão abrangente. Vai em 4, 5 imobiliárias que ele confia, conversa com o grupo de corretores, você vai ter ali um bom panorama do mercado, né? Aí ele aprova o projeto, joga para a construtora, para a imobiliária. Vende aí. Mas muito fazem isso. E é os que estão mais reclamando. Agora, uma construtora estruturada, lança o produto certo, no local certo, faz um stand de vendas, um decorado, uma maquete. Condições de pagamento. Condição de pagamento. E aí, ele tem todas essas ferramentas, esse cara está vendendo. E por incrível que pareça, você falou, o mercado imobiliário não investe muito, né? Não investe muito. Está meio atrás de outros mercados, e um mercado tão rico. Talvez o mais rico do mercado do Brasil seja o mercado imobiliário. Não sei se ele compete com o agro, mas o valor de venda do Brasil inteiro provavelmente é o maior volume de dinheiro que a gente tem. Mas, cara, até aproveitar uma pergunta. Você comentou antes na questão você abordou a alavancagem, né? Nesse cenário de juro alto, né? Selic alta. A alavancagem hoje é uma ferramenta de crescimento ou um risco a ser evitado? Ou como encontrar um equilíbrio ali? Isso, para mim, passa muito pelo tanto que a gente conhece, a profundidade que a gente conhece o mercado. O que é um detalhe importante? Quando a gente está falando do país que tem um dos juros mais altos do mundo, Brasil. Juros real de 10%, Selic em quase 15%. Então, isso desestimula o empreendedorismo de forma geral, desestimula a produção, a indústria do Brasil está sucateada, um monte de coisa. Mas a gente tem uma ferramenta dentro do mercado imobiliário que chama Sistema Financeiro de Habitação. Então, boa parte do dinheiro da poupança e quase a totalidade do dinheiro do FGTS vão para o mercado imobiliário. Então, quando alguém me fala assim, o custo da alavancagem está caro, desde que vocês estejam pegando do bolso errado, do fundo errado. Então, se eu estou falando que a gente tem 65%, agora subiu, diminuiu um pouco compulsório, foi para 70% de todo o dinheiro que está na poupança, que é quase R$1 trilhão. Ele está no mercado imobiliário, e se eu vou falar que 100% do dinheiro do FGTS, 100% do que roda ali, a gente está falando ali na faixa de 140, 145 bilhões por ano, ele está indo para o mercado imobiliário, tem dinheiro. Tem o dinheiro ali. E é um dinheiro que custa a partir de 8%. Se for para a pessoa física, ali a partir de 4%, né, no Minha Casa Minha Vida, mas para a pessoa jurídica, de 8% a 10% ao ano para construir. Então, o que eu estou falando? Dentro de um cenário que eu preciso empreender, que eu preciso desenvolver, e a gente trabalha no mercado imobiliário, que é necessário um capital ostensivo, porque a gente está falando de construir prédio, construir casa. O negócio dá muito dinheiro, não dá para você. Não é igual serviço, que você não precisa de investir tanto para ter um retorno. A gente precisa de investir para ter um retorno. E se eu trabalho com dinheiro caro ou barato, faz total diferença se o meu negócio vai dar dinheiro ou não. E é o que eu falo para muito construtor, para muito incorporador. A gente precisa olhar, por exemplo, para uma TIR, para uma taxa de retorno, sobre o meu investimento e tudo mais. Então eu preciso entender que se eu for desenvolver, por exemplo, um prédio com recurso próprio, às vezes vale mais a pena eu pegar esse dinheiro e deixar parado a 15%. Agora não, se eu vou poder construir botando muito menos dinheiro e usando boa parte desse dinheiro vindo do FGTS e da poupança, ou seja, trabalhando com dinheiro barato, é um mercado que ele fica muito mais rentável. Então a primeira premissa para mim, a gente falando de alavancagem, vale a pena, não vale a pena, é o momento, não é? Eu falo assim, o mercado imobiliário hoje, ele funciona pelo crédito imobiliário. Então o mercado imobiliário, pré-crédito imobiliário, a gente vai falar ali da década de 90, que a gente não tinha muito fomento ao crédito, não tinha alienação fiduciária, patrimônio de afetação, uma série de instrumentos que trouxeram os bancos. Na década de 90 a gente tinha um mercado muito parado, muitas vezes menor do que é hoje. Então o mercado brasileiro ele veio dessa toada dos últimos anos de crescimento e tudo mais. A gente está falando de projeto, de produtos, empreendimentos cada vez mais rebuscados, Pininfarina, Dolce & Gabbana, Armani, um monte de rebuscamentos do mercado imobiliário, porque a gente tem dinheiro. Se a gente não tivesse dinheiro no mercado imobiliário, se a gente dependesse de toda a venda
o cliente parcelar ali, como era antigamente, durante o prazo de obra, eram empreendimentos muito mais simples e um mercado muito menor. Então, entender que o nosso mercado ele depende do crédito para que ele seja pujante é o primeiro passo para o incorporador entender que o crédito, a trabalhar alavancado, a trabalhar com dinheiro do sistema financeiro de habitação não é uma opção. É uma estratégia dentro do modelo de negócio. É um caminho. É um caminho que hoje, para a maioria dos segmentos, a loja tem algumas diferenças, mas para a grande maioria dos segmentos, não vai valer a pena se não for daquele formato. Ah, mas eu vou pegar, vou botar dinheiro próprio, vou fazendo isso. Eu falo assim, eu sou um pouco crítico a quem tem muito dinheiro, não a ter muito dinheiro. Eu falo assim, quando você começa um negócio sem a preocupação se o dinheiro está sendo bem investido ou não, normalmente ele dá errado. Que é o produto que é feito errado, o cara vai, não, eu vou fazer a obra aqui, depois eu vendo. Tanto que é mais difícil vender. Ou aquele cara que fala, não quero pegar dinheiro de banco, vou fazer comigo. Aí ele vai fazendo, geralmente o produto já sai desadequado, porque ele não tem nenhuma preocupação se aquele produto vai ser aceito ou não pelo mercado, ele não tem preocupação se o cliente vai conseguir usar um FGTS, ele não tem a preocupação se o cliente vai conseguir financiar a unidade dentro ali, na liquidez daquela venda ali. Então, começar despreocupado com um modelo de negócio é o começo errado. É igual voltando ali, a gente está num momento de mercado que o mercado ele ficou muito mais difícil, muito mais profissional. Isso, por um lado, é bom, porque acaba afastando aquele player mal intencionado e ruim. Eu comecei a trabalhar no Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é de 2009, mas ele começou a ter mais repercussão ali em 2010, 2011, 2011 eu entrei no Minha Casa Minha Vida. E eu tinha muita raiva, porque eu fiz faculdade ali na UFSC, né, de Santa Catarina, sou engenheiro, então tenho uma bagagem técnica e tal, e eu comecei muito no Minha Casa Minha Vida. E eu ia fazer as casas, cara, tinha um projeto, tinha tudo, casa tudo 100%. Aí chegava o dentista, o açougueiro, o padeiro, o médico do lado, ia fazer a casa ali, uma porcaria de uma casa, sem pilar, sem nada. Aí chegava, não, você tem que vender no preço dele. Eu falei, não tem, eu tô fazendo uma casa que vai durar 50 anos, ele tá fazendo uma que vai durar 6 meses, se der sorte. Então não tem como eu vender no mesmo preço. Então eu tenho essa concepção desde então, até por isso que mais para frente eu fui para a área educacional também, que eu prefiro ter bons players no mercado que vão trazer produtos de qualidade, melhorar o mercado, do que ter um player ruim. É uma coisa que eu falo de shopping. Ah, mas é ruim ter concorrente? Não é, senão o shopping não tinha praça de alimentação. Por que tem um McDonald's e tem um Burger King do lado? Porque é bom para todo mundo, a pessoa vai ali. Então, se o mercado imobiliário ele fica bom, bons players, fazendo bons produtos, trazendo isso, é bom para todo mundo. Mais pessoas vão investir naquele mercado, porque ele fica mais seguro, ele fica mais próspero, a própria cidade melhora. Então, é a mesma coisa. O Burger King não quer não sei como é que chama aqui, um X-podrão, uma sanduicheria ali. E já foi falar até X-pila já no passado. Que era X era R$1, daí era X-pila. Então assim, o McDonald's não quer que não abre um X-pila, um X-podrão do lado ali, que vai ter rato, vai ter tudo, porque aquilo vai afastar as pessoas. Ele quer uma sanduicheria. Agora, eu como construtor e incorporador, eu quero bons players do lado. Então eu acredito muito que esse processo até que o Secov está fazendo muito bem, tudo de educar o mercado, é entender que quem não for bom, os players que não forem bons, a gente prefere que não fique, que não atue. Por quê? Porque todo mundo que vai estar aqui vai estar fazendo da forma correta e vai ser um investimento seguro, não vai ter aquilo de obra abandonada ou isso, aquilo, e fica um mercado muito mais saudável. Mesma coisa da imobiliária. Se tem um corretor trambiqueiro que pega aquele dinheiro de cliente e some tudo, é melhor que ele vá embora. Por quê? Porque se o cara fica escutando aquela notícia, estraga o mercado. O cara fica vendo na televisão, tem um corretor que passou a perna e tal, eu vou ficar desconfiado com o corretor. Então, na consultora, incorporadora, é a mesma coisa. Então, o movimento de mercado, por isso que eu gosto muito desse movimento Secov, ADM, Sinduscom e tudo, porque eu acho que são movimentos que equalizam muito ali o nível das construtoras, apoiam iniciativas boas e acaba refugando quem não quer fazer um negócio bom. Então, por exemplo, Foz é uma baita de uma cidade, uma baita de uma estrutura, conhecida internacionalmente. Se o pessoal começa a vir aqui, tem prédio caindo, tem corretor caloteiro, tem tudo, o que adianta? É conhecido no mundo inteiro, vai ficar conhecido como os trambiqueiros, o pessoal que faz negócio ruim. Essa instrução é importante. A gente trabalha sempre nesse tipo de instrução, né, educando o mercado, mantendo também o perfil, né, sempre na média alta, porque o corretor que entra hoje, igual aconteceu o boom em Santa Catarina lá, o Bruno faz parte do mercado lá também, né, Bruno? Muitos corretores até chegaram de Foz do Sul, chegaram assim, eu vou para Santa Catarina porque lá tá bombando.
Só que esquece que o corretor que está lá em Santa Catarina, entenda assim, estou falando do mercado de Santa Catarina, do mercado de Foz é bom quanto também, e tem corretores excelentes também, mas certos corretores pensaram, eu vou para Santa Catarina porque está bombando, só que esquece que o corretor de Santa Catarina se profissionalizou. Acha que vai ter a vida fácil. Não, mas quem estava lá, quem já está bombando para aquele corretor, por quê? Porque ele se profissionalizou, que ele buscou informação, que ele se educou, então ele sabe tratar o cliente de quem chega em Santa Catarina, ele sabe tudo. Mesma coisa a situação de Foz do Iguaçu, o corretor é obrigado também a entender o mercado de Foz do Iguaçu, né? Chega uma loteadora nova para Foz do Iguaçu, quer trabalhar no mercado, a gente sempre procura saber a informação dessa loteadora, quais são os feedbacks de clientes, de outros consultores também que conhecem a loteadora, para a gente também poder trabalhar com ela. Agora chegou uma aventurada, a gente no passado já teve muito isso já, e não foi legal, né? Então a gente precisa o quê? Todos os movimentos que teve movimentos imobiliários que não foi bom, a gente teve que pegar e fazer o quê? Opa, vamos fazer uma situação para não acontecer de novo. E nesse sentido que o Secov está atuando no momento. Peter, como o Secov enxerga hoje o momento atual do mercado de Foz do Iguaçu? Santiago, hoje o mercado está promissor, né? Nós temos mais de 60 lançamentos, e ainda tem mais alguns ainda que está vindo para esse ano. Existe também o movimento estadual, o municipal também, para ajudar também a fomentar esse mercado. E também estamos trazendo o Caio Lobo também aqui para ajudar aqueles empreendedores que são medrosos ou que estão com medo de empreender, de construir, e para ajudar esse mercado, porque nós temos muitos compradores, está vindo muitas pessoas de outras regiões do Brasil, né, de São Paulo, de Minas Gerais, Goiás, porque são famílias que querem ficar perto do filho, que querem fazer medicina no Paraguai por essa questão da medicina, né? E só que eles querem o quê? Eles querem morar bem, né? Eles querem ter um conforto, eles querem ter uma segurança. Daí, nesse sentido, a gente precisa servir eles, né? E daí, nesse sentido, também, o mercado imobiliário de Foz do Iguaçu tem atuado de uma forma muito positiva. A gente tem, vamos falar assim, está servindo, né, esses públicos, e que ele vem desde daquela família que é para a classe popular, para a classe média e também para a classe alta, que está vindo bastante também de forma sempre discreta, né? Foz ficou muitos anos, né? Assim, eu comecei a trabalhar no mercado também nessa época, 2010, 11 também, trabalhei na Minha Casa Minha Vida lá no começo, quando o teto aqui em Foz acho que era 110, 120 mil reais na época. Só que desse tempo para cá, a gente viu muito pouco lançamentos em Foz. Ficou muito tempo sem fazer. As pessoas aqui, a geração da minha mãe, né, que é a fundadora da nossa imobiliária, ela viveu a Encol. E muita gente viveu daquela época. Aqui em Foz tinha 5, 6 esqueletos que ficaram anos aqui abandonados. E aí as pessoas ficaram com esse medo de comprar imóvel na planta. Porque vai entregar, não vai. Ninguém sabe que em 96, 97, que teve a lei das incorporações, mudou tudo isso. Muitos esqueletos ficou disponíveis. Ficaram. Ainda bem que terminaram todos aqui em Foz já. Outros construtores compraram e terminaram. Mas agora tem patrimônio de afetação, tem uma SPE. Então tem mecanismos hoje que as pessoas têm essa segurança. Claro que a construtora pode ter os seus problemas ali, vai dar um atraso, pode ser que atrase, mas as obras estão sendo entregues, não fica mais obra para trás. Isso que é o que as pessoas estão agora começando a entender. Talvez lá em Goiânia ou Santa Catarina estão mais acostumados que tem lançamentos. Aqui em Foz ficou, assim, tinha uns lançamentos, aí ficava um tempo sem lançar. Agora não. A gente tem 60 empreendimentos em execução, entre pequenos, médios e grandes, e temos para este ano, do que eu contabilizei para lançar esse ano ainda, quase 600 milhões de reais em VGV, para lançar aqui em Foz. Isso em 6 empreendimentos que tem ainda dos grandes, tá? Então,
É um mercado que está voltando a aquecer, e isso está fazendo o que você falou, né? Eu não quero estar sozinho, né? Eu quero ter boas pessoas perto de mim. Mas e quando tem mais consultora daqui, melhor para todo mundo. Mais gente investe, a própria cidade ela vai mudando o perfil, vai melhorando. Quanto mais lançamentos é bom para todo mundo, porque é o mercado imobiliário. Muitas vezes a pessoa deixa de investir em outro ativo para investir no mercado imobiliário, que ele está ainda mais forte que tem o perfil turístico, então você tem uma demanda incremental, além de quem vai morar, e quem vai usar aquele tipo de imóvel para outros fins também. Sim, para fim de hospedagem, vamos falar fim assim. De hospedagem, e aí até profissionais que vêm, precisam de moradia e tudo, mas a visão que eu tenho, até a gente falou ali, aquele construtor, aquele incorporador que está com medo, está com tudo, eu vejo que é o lado oposto. Quando a gente entende como é que funciona o modelo de negócio, eu estaria com medo de não buscar alavancagem. Por quê? Aí explicar um pouco para quem não entende. Normalmente a gente faz um registro de incorporação, que deixa tudo claro ali, em águas limpas entre as partes, faz um patrimônio de afetação, que aparta o patrimônio da empresa, dos outros empreendimentos e tudo mais. E por fim, quando a gente pega um plano empresário, um apoio à produção, um financiamento para a obra, a gente tem um recurso garantido até o final da obra. Por que hoje tem muito menos obras paradas do que antigamente? Porque antigamente você não tinha isso. A própria Incol não tinha plano empresário na época dela. Isso, né? Não tinha o SFH, tinha o SFH, mas não tinha os bancos financiando ali pela segurança do mercado. Um monte de problema. Então, assim, hoje a gente tem um segmento que eu falo assim, mas e se o dono da incorporadora e todo mundo morrer? Outra incorporadora vai assumir porque o banco tem o seguro da obra, ele tem tudo. Então, hoje existe uma segurança muito grande de que a obra que começa da forma correta, porque ainda tem no Brasil gente que não está preocupada em fazer registro de incorporação, que não está preocupada em fazer patrimônio de afetação, não quer aprender e às vezes uma obra ou outra fica parada, mas é porque o player não é bom. O incorporador ele não conhece do mercado o suficiente. Agora, quando você passa por todas as etapas e lança o empreendimento da forma adequada, a probabilidade é quase negativa, quase nula de você não entregar a obra. Porque é o que eu falei, se eu tenho recurso para toda a obra garantido, se eu tenho um patrimônio apartado de outros negócios, aquela obra vai ser entregue. Então, para o cliente que está comprando uma obra que tem uma placa de banco na porta, para ele, assim, cara, não tem como. Assim, como que a incorporadora não pode pegar esse dinheiro e levar para outra obra? A incorporadora tem recurso garantido para terminar a obra. Não tem o porquê eu não ter essa segurança. Só que para mim é uma falha de quem está dentro do mercado imobiliário comunicar isso melhor. Porque existe, a Incol, vou até falar um pouco dela da minha palestra, conheci o dono da Incol, então eu vou trazer um pouco ali das coisas, mas a Incol ela deixou um trauma no Brasil inteiro. Então, nesse sentido, vou comprar um imóvel e tal, e pode ser que não receba, dá um problema ou outro, mas de lá para cá aconteceram tantas coisas que trouxeram a segurança jurídica, que para mim quem atua no mercado imobiliário, obrigatoriamente tem que entender mais a fundo disso para explicar. Porque eu tinha uma raiva ali, do 2018, 2019, você ia conversar com o mercado financeiro e falar, empreendimento imobiliário, não, o bom mesmo é investir numa empresa sólida, robusta, igual uma Americanas, que é uma empresa AAA, a contabilidade é auditada e tudo, aí você vai ver lá é papel, você está comprando papel. O único mercado que você está investindo no negócio, está comprando e você tem um lastro físico, existe, é o mercado imobiliário. Então, o próprio mercado financeiro, hoje existe uma participação muito mais ostensiva do mercado financeiro, depois de Americanas, Braskem, agora mais recente, o própria renda fixa, né, FGC, deu esse pau todo ali do Vorcar e dos bancos, então o mercado financeiro entendeu, cara, não adianta o cara me vender papel. Esse papel ele pode ou não voltar, é muito confiável. Agora o mercado imobiliário não. O mercado imobiliário, se você tem as premissas corretas, ele está investindo no ativo real, no negócio que existe e tal. Então, para mim, a nossa missão deveria ser em forma coletiva, né? Porque a gente tem que falar do mercado imobiliário, é explicar toda essa segurança que a gente tem por trás e até expurgar, falar, cara, quem não está disposto a cumprir o rito ali, eu quero fazer um empreendimento, mas eu estou com preguiça de fazer registro de incorporação. Cara, não venha, não lance. O mercado acaba tirando, né? Sim, mas eu falo assim, eu acho que para quem atua no mercado tem que tirar esse pessoal. Mas é muito difícil. Fala, cara, ou faz o difícil ou não faz. Porque se você não entregar isso aqui, você vai atrapalhar nosso mercado. Eu que estou fazendo direito, eu vou ser prejudicado por você que não quis fazer. Então, para mim, a nossa função de todo mundo que atua no mercado imobiliário, eu acho que até representado pelo Secov, pelas instituições, é ter essa noção
de que a gente está competindo não só entre os players do mercado, a gente está competindo com dinheiro que pode ir para outros setores. Então, principalmente agora que está todo mundo muito receoso, até com renda fixa, né? Até eu estava vendo que o próprio Tesouro Direto está tendo dificuldade de captar porque não está tendo confiança no governo. Não sei por quê. Até... Para surpresa. Então, assim, até nesses momentos, para o mercado imobiliário é bom. Porque, peraí, se todos os setores que são de investimento, as pessoas estão um pouco receosas, elas precisam botar dinheiro em algum lugar. O dinheiro não está sumindo, ele está trocando de lugar. O dinheiro não some, assim. Então, se está tendo isso, quanto mais seguro for o mercado imobiliário, quanto mais a gente comunicar também essa segurança, eu acredito que fica um mercado mais atrativo e a gente não só compete entre os players, mas atrai, igual um shopping. Ele não está competindo, todo mundo está ali. Ele está competindo se a pessoa vai comer num restaurante na rua, se vai comer em outro negócio, se ela vai para o shopping comer. Então, trazer essa clareza ali. Quando você foi para o shopping, eu quero almoçar hoje uma comida, vamos falar assim, uma comida caseira. Não, agora eu quero só um lanche. Tá tudo bem. Cada vez que você foi para lá, você pegou e serviu alguém. Exato. Então, se a gente tiver essa visão que o mercado imobiliário, quanto mais atrativo ele for, ele vai atrair, o bolo de dinheiro vai ser maior, a gente não está dividindo o bolo de dinheiro, o bolo é cada vez maior. Então, essa visão acaba fazendo com que o mercado se regule e ele fique muito mais atrativo para todo mundo. A ideia nossa, só um pouquinho, só a ideia nossa, o que quando a gente tem um lançamento, o produto foi lançado, né, é um sucesso, e a gente consegue entregar a venda vamos falar assim, subtrair o tempo, abreviar o tempo de venda de um lançamento ou de um empreendimento, no fim, lógico que a consultora fica grata com as imobiliárias e ela vai fazer o quê? Vai investir novamente, entendeu? E o mercado saudável é esse. E a gente está nesse momento hoje em Foz do Iguaçu. E no passado, que o Bruno tinha falado, a gente ficou no limbo, né, de lançamentos e também a questão de crédito também era uma situação que também era uma barreira. Hoje não, hoje o crédito está aí, as pessoas têm agora o crédito direto com consultores, hoje tem essa situação e a pessoa, às vezes, ela pode optar. Ela tem o crédito do banco e tem o crédito direto, né, com a consultora. E daí ela faz as contas, vê o que ela se encaixa, o que para ela é melhor. E tem tendo bastante o sucesso de vendas em Foz do Iguaçu, a pessoa que quer investir em Foz do Iguaçu, os lançamentos, tanto para a questão de rentabilidade, porque aqui Foz do Iguaçu é uma cidade também que tem rentabilidade, né, que tem... Valorização. Tem a valorização e tem a rentabilidade. Sim. Né? Então tem as duas situações, porque tem cidade que só tem só a valorização, até... Ou às vezes nem isso. Ou nem isso, vamos falar assim dessa forma. Mas Foz do Iguaçu é privilegiado, né? Tem essa rentabilidade, tem a questão ainda que Foz do Iguaçu tem muito lado para crescer ainda, né? A gente está se encaminhando, né, para a cidade está se verticalizando, os loteamentos estão tirando aquela parte rural que Foz do Iguaçu tinha, então está sendo bem urbanizado. E está trazendo também bons profissionais, teve já amadorismo em Foz do Iguaçu, ainda tem, mas todos eles estão ou saindo do mercado ou se profissionalizando. E a gente quer trazer mais ainda, né? Esse tipo de profissional para a área do mercado imobiliário. O Foz tem muito para crescer, principalmente para cima, porque é muito horizontal ainda. Você vai ver que você andar melhor pela cidade, aí tem muito pouco prédio ainda por uma cidade desse porte. É uma cidade de 300 mil habitantes, só que esse número não bate. Por quê? Nós temos na cidade vizinha aqui no Paraguai, são 3 cidades coladas. Uma, que é Cidade del Este, que é a primeira ali da Ponte da Amizade. Do lado é Presidente Franco, que é da segunda ponte, que esperamos que está 4 anos pronta a ponte, não abre nunca, né? E aí tem Hernandaras do lado, que é uma cidade muito rica também. Que onde fica Itaipu, Hernandaras. Isso, né? Então são 3 cidades coladas que elas juntas devem ter uns 700, 800 mil habitantes. Isso. Você tem na Argentina ali, Porto Iguaçu, menor, uns 70, 60 mil habitantes, e 3 milhões de turistas todo ano aqui em Foz. Então, você tem um público flutuante aqui em Foz de 1 milhão. Porque as pessoas que moram no Paraguai, na Argentina, investem em Foz. O Paraguai está crescendo, você deve ter acompanhado também o crescimento imobiliário, só que eles não têm nem de perto a valorização que nós temos aqui. Eu conversei com um consultor ali em Cidade del Este, ele falou que do lançamento à entrega é 30%. Você vai em Santa Catarina e só o ano, às vezes. Aqui em Foz, do lançamento à entrega, tem um monte de exemplo por aí que estão 100%,
do lançamento até a entrega. Até entrar a chave. Então, lá tem segurança, você compra em dólar e tudo mais, mas aqui não. Então, as pessoas do Paraguai compram muito aqui. E isso é uma questão da questão das consultoras, que a gente ajuda muito incorporador, a gente na parte comercial, mas na parte prática ali, né? Aquisição de fundos, para qual o caminho ir, que é a tua especialidade, né? Aqui em Foz, ela é o 13º maior PIB do Brasil, do sul do Brasil, porque isso sem contar o dinheiro que as pessoas têm porque trabalham no Paraguai, seja empresários ou funcionários, ganham dólar, ganham bem, mas declara renda lá ou às vezes declara, porque trabalha fora do Brasil. Se fosse contar isso aí, a gente com certeza teria mais. Então, é uma cidade muito rica, que tem muito dinheiro. Eu estava agora, antes de vir para cá, conhecer um decorado de um lançamento que vai ter novo, de uma consultora do Paraná, não é de Foz, mas é grande aqui no Paraná, e eles falaram, o nosso Foz vende muito bem, mas em dinheiro. As pessoas usam um pouco crédito, porque não tem muita informalidade. Né? Seja por estar no exterior ou seja por trabalhar na informalidade. Então, essa dificuldade que algumas consultoras têm em conseguir pessoas que compram, que tenham acesso ao crédito, é um desafio aqui. Então, é um desafio que eu acho que nesse ponto específico, eu acho que é o Brasil, essa questão do crédito, mas a gente está vivendo, mais uma vez, um ponto de inflexão. E eu sou muito grato a americanos, mais uma vez aqui, por tudo que eles fizeram pelo mercado imobiliário. O que está acontecendo no movimento? Esse movimento, dessa vez agora, das construtoras parcelarem 100, 120 meses. Isso não é das construtoras. O que é o movimento do mercado? Hoje você tem muito mercado financeiro comprando e securitizando carteira. Então, hoje, pela primeira vez, talvez, a gente tem um mercado que se eu vendo para 100 clientes, parcelado em 100 vezes, eu não preciso esperar 100 meses para receber. Eu vou ao mercado, faço um CRI, vendo essa carteira, eu dou um negócio e recebo esse dinheiro agora. Antes isso não tinha. Não tinha, pelo menos num volume razoável. Tinha na Faria Lima e 2 ruas depois da Faria Lima. Agora a gente entrou no movimento nacional disso. Só que a gente está falando de Selic alta. Quando a Selic diminuir, a gente vai juntar as duas coisas. A primeira vez que a gente tem um mercado financeiro de peso no mercado imobiliário e a gente vai ter muito mais possibilidade. Então, esse tipo de perfil de cliente, mais um outro, eu falo claramente, eu gosto de trazer isso muito em palestra, para quem está no mercado imobiliário, seja eu estou há 15 anos, mas tem gente que está há 20, 30 anos, não viveu ainda a melhor fase do mercado imobiliário. A melhor fase do mercado imobiliário vai ser nos próximos anos, porque a gente tem uma conjuntura de fatores que estão encaixando para a gente chegar nesse momento. Primeira foi a segurança jurídica, que a gente resolveu com a alienação fiduciária, patrimônio de afetação, lei do distrato e tudo mais. Segundo, esse movimento do mercado financeiro vir. E agora a gente vai chegar no momento de juros controlados que vão fazer com que o mercado imobiliário ele cresça muito. Então a gente vai passar por esse momento que, mas tem essa dificuldade aqui e ali, isso vai resolver muito com o quê? Com mais dinheiro. Então o mercado ele vai ficar cada vez mais pujante, só que a grande diferença desse momento é que o mercado imobiliário, nenhum outro mercado tem, é lastro. Então o nosso lastro, para mim, ele vai ter uma virada de jogo nos próximos anos. Então é uma visão bem clara que eu tenho de toda a conjuntura do jeito que o mercado está sendo estruturado, que é esse momento que a gente vai viver. Então para quem está vendendo imóvel, provavelmente vai ser os melhores anos de venda de imóvel, para quem está construindo, vai ser os melhores, o construtor profissional. Mais uma vez, o corretor que não sabe vender vai achar difícil o mercado. Construtor que, eu preciso vender para investidor. Aí o investidor fala, eu deixo o dinheiro aqui ou eu pego ali um ETF. O que você acha? O cara, ET o quê? Uhum. Eu não sei o quê. Falou assim, não, mas peraí. Então, assim, eu vejo que é um momento que vai separar muito o profissional bom, mas para quem adequar, vai ser um mercado muito próspero, muito promissor. Não que tenha sido ruim, porque os últimos 20 anos talvez tenha sido melhor do que os últimos 100, mas os próximos 5, 10, 15 anos vão ser muito melhor, com certeza, do que os últimos 20. Você acha que não essa previsão, né, do que vai acontecer? Eu sou muito otimista sempre. Vai depender, independente do que acontecer na nossa vida, vai acontecer igual. Você acha que nós estamos fadados ao crescimento, como diria lá atrás? Falando de governo. De mudança ou não de governo. Do mercado imobiliário. Sim, a minha visão a conjuntura está muito positiva. O que pode acontecer isso vai acontecer em 3 anos ou em 15? Vai acontecer. A conjuntura é essa. O mercado está estruturado para isso. O mercado imobiliário está numa posição muito privilegiada no cenário de Brasil. Agora, o que vai mudar de política como é que vai ser? Vai depender do jeito que for política.
Por quê? Porque a gente precisa de crédito. E a principal trava hoje, eu falo assim, mas ele não é só no mercado imobiliário, é o empreendedorismo de forma geral. A gente precisava ter os juros reais mais baixos. O nosso é o maior do mundo, não é o top 3, não é o top 5, é o maior do mundo. Nenhum país tem tanto custo de dinheiro igual o nosso. Então, se a gente diminuir isso, vem muito dinheiro. As pessoas tiram dinheiro de renda fixa para ficar parado ali e vem movimento, dinheiro, mais dinheiro vem. Então, a gente tem uma série de fatores que vão fazer isso acontecer. Agora, pode ser que demore mais ou menos, mas na minha visão não tem como. É igual falar, mas os últimos 20 anos foram governados por um governo que eu não concordo. Eu falei, beleza, mas nesse ano a gente teve alienação fiduciária, patrimônio de afetação, a gente teve a lei do distrato, você teve uma série de fatores que regulamentaram o mercado, que hoje você não tem mais obra abandonada igual tinha antes. Que hoje você tem muito mais dinheiro no mercado imobiliário vindo de banco, vindo de fundo, vindo de tudo. Então, independente do cenário, isso é uma coisa mais macro, mais geral. E eu falo isso porque os outros países já passaram por isso, os países organizados, claro. Então, você pega Estados Unidos, Austrália, vários países da Europa, hoje o mercado imobiliário lá é muito mais caro. Por quê? Porque eles tiveram uma economia controlada durante os anos, eles tiveram juros baratos, eles tiveram toda a segurança jurídica, que isso fez com que muito mais gente investisse no mercado imobiliário e o preço do imóvel subisse demais. Automaticamente, isso é natural. Automaticamente, até mais especulativo, igual foi em 2008 nos Estados Unidos ali, subprime, porque tinha tanto dinheiro que começou a virar uma loucura. Aí eu acho que é a hora que distorce um pouco o mercado. Mas o Brasil está longe disso. Eu falo assim, o nosso crédito imobiliário sob PIB é 10%, Estados Unidos, na crise do subprime, bateu 80%, hoje está em 45%, 40% e alguma coisa. Grande maioria do PIB. O PIB dos Estados Unidos é muito maior que o do Brasil. Então, assim... 10 trilhões? 10 trilhões, né? O do Brasil tem 3? Não, dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu não sei, do Brasil tem 3, mas eu acho que até mais, é bem maior que o do Brasil. Então, assim, de todos os países que a gente vê, o Brasil é o país que tem menos dinheiro no mercado imobiliário. Só que é um país que está com as premissas encaminhando para ser igual a esses outros. Então, se a gente tem as mesmas premissas, vou falar do Chile. O Chile, o crédito imobiliário sob PIB fica entre 25% e 28%. A gente está falando em 10%. Então, se o nosso mercado triplicar, e não estou nem falando, mas a gente é maior que o Chile, mas é sobre o PIB. Então, é proporcionalmente. Então, proporcionalmente, o chileno médio roda muito mais no mercado imobiliário. Proporcionalmente, a África do Sul roda muito mais no mercado imobiliário. O Sudeste Asiático, é parecido com o Brasil, roda muito mais no mercado imobiliário. Então, eu acredito muito que o nosso mercado ele ainda é pequeno pelo potencial dele dos próximos anos. Eu não estou falando aqui de 100 anos, estou falando de 5, 10, 15 anos. A gente vai organizar para o mercado ele aumentar muito. As pessoas vão ter cada vez mais condições de investimento no mercado imobiliário, a gente vai ter novas formas de investir no mercado imobiliário, a gente tem os próprios fundos, a gente tem uma série de formatos que vão mudar também a dinâmica do mercado, mas a minha visão o mercado imobiliário, ele se preparou nos últimos 20 anos e nos próximos ele vai terminar de se preparar para ele ter um boom, principalmente de preço muito grande, para a gente ficar um pouco parecido que é o país, porque beleza, vamos falar aqui ao redor. Olha o imóvel em Buenos Aires, que é uma loucura o preço. Dolarizado lá, né? Em dólar sem crédito, né? O que Buenos Aires tem que a gente não tem? Além de ser os argentinos. Tem tudo. Nós temos 5 títulos mundiais. Eles não têm. Mas assim, o mercado hoje de Foz do Iguaçu, os investidores, eu vejo também dessa forma, né? Eu também sou otimista no mercado, que nos 3 a 5 anos, o comprador hoje está diferente. E aquele comprador que comprava imóvel vamos falar assim, até 20 anos atrás, até hoje, ele já não está mais comprando. Ele já comprou o que deveria e daí passou para frente, né? A pessoa o herdeiro que pegou, ele está fazendo o quê? Ele está, às vezes, vendendo alguns imóveis e pegando os novos, fazendo outros investimentos. Às vezes, a questão é que aquele imóvel que o pai dele tinha era muito antiga. Não, vou criar agora um apartamento, porque é um outro, realidade, é um outro comprador, outro investidor. E também compra de forma diferente. A gente está nesse momento também, e eu acho que o Brasil todo deve ter esse tipo de comportamento. Então, por isso que eu sou favorável com esse tipo de pensamento que de 3 a 15 anos a gente vai ter. Lógico, depende muito do movimento econômico no nosso país. Mas pensando positivo, pode ser até que seja nesses primeiros 3 anos, 5 anos. Precisamos, né, que tenha esse movimento econômico. De baixar o juro real, né, de baixar a Selic para
para trazer daí esse tipo de novos investidores. O investidor hoje, o mercado hoje, quando o investidor vai procurar, ele quer saber o valor do imóvel, o valor mínimo que ele pode dar de entrada e o que ele pode parcelar e ver se o dinheiro trabalhando consegue pagar a parcela e a rentabilidade, a valorização, ele faz isso, a taxa de retorno dele também, né? E o corretor que não tem essa informação, ele não vende. Então, hoje, eu concordo também na situação de que o corretor precisa se informar, precisa estudar. Na minha visão, o corretor hoje é obrigado a saber o que é a tabela SAC, tabela price, como é que eu faço isso, qual que é a minha chance, como é que eu faço agora vai ter com o marco das garantias muita questão do refinanciamento, home equity, mas como é que eu faço portabilidade de crédito? O juros está alto, estou pegando, como é que funciona? Para mim, o corretor que não sabe isso, assim, aí o cliente ele cai na mão do corretor que não sabe nada. Não vou comprar, estou sem dinheiro. Ele cai na mão de um corretor que vai explicar tudo, como ele vai conseguir o dinheiro para comprar aquele imóvel para fazer aquilo. Ele vai fechar. Diferente. Não, e ele vai fechar imóvel aqui. Aí depois, cara, por que aquele corretor está vendendo ou não? Porque ele está solucionando a vida do cliente. Exatamente. Você está esperando o cliente resolver a vida dele para vir, vou ficar aqui, quando você quiser, vem aqui. Não, meu amigo, você precisa ser a referência do cliente. O cliente ele tem que te ligar nem para comprar, para te perguntar, cara, você acha que essa taxa está boa? Como é que tá isso? O que você acha? Por quê? Porque você é referência, igual um advogado. Você vai ligar para o advogado, você vai pagar pela consultoria dele, porque você entende que aquela pessoa entende mais do que você daquilo. A mesma coisa tem que ser o posicionamento do corretor. Ele tem que entender tão a fundo o mercado dele que as outras pessoas olham para ele como referência. Então, para mim, esse é o corretor que dá certo no mercado mais complexo de hoje. Não o corretor que está ali, o que você é bom em abrir porta. Não dá mais, chaveiro. Hoje é fechadora eletrônica. É o corretor guia turístico. Aqui é a sala, aqui é o banheiro, aqui é o quarto. Então, assim, o corretor... Sabe o que é pior? Lança um lançamento. Aí o consultor vem com o preço do imóvel. O cliente vem e fala, mas está caro. O corretor concorda. Esse que é o pior. Ele na cabeça dele fala, eles acham que realmente está caro. Mas, cara, calma aí, vamos abrir aqui o negócio? Por quê? O corretor tem que entender de tudo isso que você falou, ele tem que saber o que é ROI. Vai trabalhar com alto padrão? Você sabe quanto é saca de soja? Arroba do boi? Tem que saber de muita coisa para você poder argumentar com o cliente. Essas semanas passadas, eu dei um treinamento lá para o time lá, para eles falarem com o investidor. Gente, como é que você mostra para ele, deixa o investimento dele lá, tá rendendo lá 1% ao mês? Tá bom, deixa lá, não precisa tirar tudo. Tira uma parte daquilo, aplica aqui, pega uma porcentagem aqui, paga durante a obra, você vai pagar aí 30%, 40% do empreendimento durante a obra, vai valorizar sobre os 100%, vendeu, o teu retorno sobre o teu investimento você chega a 200%, 300% durante o ciclo da construção, em 4 anos ali. E aí o cara, é verdade. É uma alavancagem. Qual mercado financeiro consegue fazer isso? Não consegue. Não existe. E até um movimento que eu estou vendo muito é do mercado financeiro vir para o mercado imobiliário como venda também. A própria EQI, lá que é de Santa Catarina, antigamente eles mostravam que eles tinham de financiamento, que era, eu tenho pode investir na renda fixa, a gente pode investir num fundo ou numa ação e tal, e agora eles estão oferecendo imóveis, em parceria com algumas imobiliárias lá, mas para mim o movimento natural já que o mercado financeiro entendeu que a gente precisa de lastro, que não dá para confiar que uma Americanas da vida vai ser seguro, ou que o Banco Master vai guardar nosso dinheiro com zelo, então eu preciso ter uma parte da carteira do cliente segura. Então o mercado financeiro está se especializando também em imóveis, por entender, cara, eu preciso ter esse braço, porque dentro da carteira do meu cliente está tendo. E na minha visão, o corretor tem que fazer a mesma coisa do caminho inverso. Se eu preciso ter uma parte da carteira que é segura com menos liquidez, que é o lado ruim do imóvel, eu preciso saber instruir meu cliente a também ter uma parte de liquidez. Então eu preciso saber instruir ele a fazer um outro investimento, tal, porque, na verdade, se eu estou assessorando o cliente, eu estou fazendo uma curadoria do patrimônio dele, da onde ele vai alocar. Então isso é importante para o corretor entender que o mercado ele vai ficando mais complexo, ele precisa ficar um profissional mais completo também. E se o mercado financeiro está entendendo mais de imóveis agora, por entender essa necessidade, o corretor da ponta para cá ele tem que entender mais de mercado financeiro para complementar essa assessoria para o cliente. Então esse mercado, para mim, que eu fico muito feliz que seja assim, porque acho que quanto mais profissional o mercado tem, mais rebuscado, digamos assim, mais a gente ganha, porque você tem mais... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha.
Só que o corretor e o próprio incorporador, enfim, todo mundo que está com um pouco de preguiça de entender que precisa disso, vai ter problema. Então, para mim, todo mundo que está escutando a gente agora é fazer uma reflexão. O que eu quero para os próximos anos? Eu quero ficar no mercado imobiliário, eu quero pegar esse boom, eu preciso estar bem alocado. Eu preciso, se eu for um corretor, ser a referência para todo mundo que está dando meu ciclo. Eles vão me ligar para perguntar qualquer coisa. Eu estou com dúvida na certidão do meu imóvel, se isso aqui está certo ou não está. Tem essa alienação aqui, tem esse ônus na matrícula, o que você acha que pode dar? Tem que estar preparado para responder esse tipo de pergunta, tem que estar preparado para responder de financiamento, e o incorporador tem que estar com um modelo de negócio muito adequado do que está agora. Então, para mim, a reflexão de quem está assistindo a gente aqui é entender, o mercado ele pode ter funcionado relativamente bem, ou foi dando certo até então, mas daqui para frente eu acredito que é um mercado muito mais complexo e que não dá mais, não tem mais... Né? Entra a confiança, entra a parte... Não, e a confiança ela vai ser disso. Porque tem aquele corretor, né? Todo dia ele manda mensagem, tô com uma oportunidade. Cara, se você manda mensagem todos os dias com uma oportunidade, porque não é oportunidade, cara. Você pode pensar nisso? Se todo dia tem oportunidade, nenhuma oportunidade. Então não é assim. Aquele produto é o adequado para aquele cliente, ou você vai ficar mandando tudo que tem para ele ali? Como é que é isso? Que assessor que você está sendo? E a mesma coisa, o construtor ali vai ficar fazendo o feeling? Então você acha que aquilo vai ser bom, você não vai conversar? Não vai entender o seu cliente? Qual que é a renda do seu cliente? Qual que é o seu ICP? Não sei, eu acho que se eu botar aqui eu vendo. Eu gostei desse apartamento. Tá, mas essa é a sua realidade. Eu escuto às vezes algumas coisas. Cara, eu não tenho coragem de fazer apartamento de 30, 40 metros, porque eu tenho 4 filhos. Eu falei, você vai fazer apartamento só para você? Hoje tem quase 20 milhões de brasileiros morando sozinho. Tem gente que não quer ter filhos. Não. Tem casal que não quer ter filhos. Querem pet, é normal. A média da família do brasileiro, que já foi ali de 5, 6 pessoas, hoje está em 2 ponto alguma coisa, que é basicamente um casal e um pet. A média, ou seja, tem gente que está com 4, 5 filhos, tem gente que está com 2 ou nenhum, ou mora sozinho. Então, o construtor que pensa ainda nessa visão, eu vou produzir imóvel para mim, não vai dar certo. Essa é a moeda de troca até. É importante até falar isso. Porque hoje o mercado, né, a realidade que ele fala também, né, os novos lançamentos está trazendo também, né, um espaço pet, porque hoje, um pão quentinho que fala, né, uma suíte mais um quarto, né, tendo ali teus 45 metros ali, 52 metros, tem até de um pouco mais, mas são uns pão quentinhos. Aí, tendo uma realidade assim de, tem um espaço de lazer, tem um espaço para o meu filho brincar, tem espaço para o meu pet, né, também conseguir interagir, e vaga de garagem, já é uma moeda que não, acho que eu vou comprar porque tem isso, é uma moeda de troca. E a pessoa também, pela realidade, não é só Brasil isso, não é só Foz do Iguaçu, é Brasil isso. Muitas pessoas estão saindo das grandes casas, né, porque os filhos já saíram de casa, daí tem aquele casal que quer ir para onde? Para apartamento pequeno. Puxa, manutenção, trabalho e tudo. E é natural, é um movimento natural do imóvel. E também tem aquele que, agora eu quero crescer a família, que daí é onde acaba fazendo um retrofit no imóvel, né, fazendo o lar dele, porque quer aumentar a família. Então, é uma moeda de troca. Então, o mercado é dinâmico aqui em Foz do Iguaçu. E uma coisa também falando sobre investidor, né, tem 2 investidores, né? Aquele que quer patrimônio e aquele que quer rendimento. Então, hoje, quando a pessoa ela tem vamos falar assim, um momento da vida dela. Se ela ainda quer aventurar em alavancagem ou se ela quer alavancar em patrimônio. Patrimônio é com rendimento. Então, eu não vou vender, eu quero para rendimento. Não, eu quero alavancar, porque eu quero fazer meu dinheiro render, trabalhar para mim. Aí já é uma questão de alavancagem. Então, são 2 tipos de investidor que o corretor precisa identificar. Exatamente. Porque não adianta o cara tá querendo rendimento, você oferecer, olha o potencial de valorização. Ele, eu quero não quero vender. Renda. Quero renda. Eu não quero vender. Qual que é esse potencial? Eu quero pegar e ficar com esse ativo, eu quero botar isso ali. Então é uma percepção boa, mas o corretor preparado vai ter esse negócio de não se sentir obrigado às vezes de vender. Eu tô com esse produto aqui na carteira, eu vou empurrar. Não, você tem que olhar para o cliente e falar, o que é bom para ele. Faz sentido para ele. Para ele. Para você não quer vender só uma vez. Você vai ter esse mesmo cliente. Principalmente se for investidor, né? Que é um cliente que tem recorrência maior. Mas é o mesmo comprador que vai comprar 1 ou 2 imóveis na vida, se ele for bem atendido, se ele sentir... Principal, eu falo assim, o cliente ele não tem que sair com a sensação de me venderam um imóvel. Ele tem que ser a questão de comprei um imóvel. A ideia tem que ser dele. A gente tem que
A gente é mais o corretor, ele é um sommelier de informação. A gente dá todas as informações possíveis, todo o material para ele poder tomar a melhor decisão para ele. A hora que ele sai com esse sentimento, cara, comprei um imóvel, ele pode não comprar nunca mais um imóvel com você, mas ele vai apresentar outras pessoas que vão comprar de você. E o investidor, lógico, ele vai comprar com mais recorrência, né? Todo corretor aqui que está há muito tempo em Foz fazendo um bom trabalho, tem um cliente que ele já está vendendo imóvel por ele há 10 anos. Todos os corretores aqui, ou donos de imobiliária, já tem esse tipo de cliente. Mas é com esse preparo que você falou. Cara, qual que é o melhor imóvel para você? Até eu ter a coragem de falar assim, não compra esse. Porque esse aqui não é o indicado para você. Que é a hora que ganha confiança do cliente. E a gente é sincero nisso, né? E tem que ter sinceridade e essa troca de informação também com o cliente. Porque o cliente daí também, que nem o Bruno tá falando, né? De pegar a confiança dele, né? Nesses feeling, o cliente pega e dá uma olhada assim, por que eu não devo comprar? Aí ele dá o argumento que o cliente entende. E qual é o que você me indica? Pronto, ele vai comprar. Né? Porque você está indicando o que é certo para ele. Então, muitos corretores têm que aprender a escutar o cliente, escutar muito mais o cliente, fazer uma entrevista muito boa para vender melhor. Para o cliente comprar melhor. Vamos falar dessa forma. É isso, né? O corretor tem que ter a visão de todos os lados. Inclusive, eu enfatizei várias vezes para toda a minha equipe, e hoje, lá na palestra, além de ser interessante para o nosso mercado, eu falei, vocês precisam entender a visão do incorporador. Vocês têm que entender entender com a cabeça do incorporador. Você tem que saber, até para orientar o cliente, que muitos corretores têm o seu cliente que faz umas casas ali, vou fazer 5, 6 casas aqui, vou fazer 8 ali. Ter esse conhecimento para passar para o cliente. Aqui tem muito disso. Hã? Aqui tem muito disso, né? Muito. Pequenas. O corretor não tem só quem compra, né? Ele também atua com quem vende, atua, no caso, o pequeno e o médio incorporador e construtor, né? E esse cara que em Foz, às vezes, os mais antigos, ele fala, não quero pegar dinheiro do banco, vou fazendo. E aí ele vê uma conta que eu aprendi recentemente com um dono de uma construtora grande lá de Porto Alegre. Bom, não tem problema falar da Melnick, né? Ele falou, muito consultor que eu vejo aqui, ele fala assim, não, mas a minha margem tá dando, não é o que eu quero. Cara, não é margem. É TIR. É ROI, né? Que é mesmo. É a mesma coisa. Ele falou, esse cara da Melnick falou, o Felipe, acho que Felipe Melnick, comercial, né? Muito bom. Enfim, não lembro qual dos dois. Leandro, Felipe. Aí eu conversei com ele, ele falou assim, olha, a minha conta, eu tenho que ser acima de 18%. Se eu ganho 18% no banco, se o meu empreendimento vai dar um TIR acima disso, eu faço. Não importa quanto vai ser o lucro. Importa o TIR. Porque quanto menos dinheiro, né, ele colocar, ele pega do banco, ele faz essa conta. Cara, ganhei um TIR de 20%, 25%. Não importa quanto que eu lucro. E assim, atingir muito caro está pensando com qual que é a taxa de retorno, né? Exatamente, mas isso é um movimento, uma percepção que você tem no mercado conforme o negócio começa a rodar. É entender o seu papel ali dentro do negócio. Porque essa ideia do incorporador antigo, eu vou comprar o terreno com recurso próprio, não vou nem olhar uma permuta, vou construir tudo com recurso próprio e vou pegar, você fica um negócio muito lento. Então, às vezes, a pessoa vai fazer em 10 anos 3 prédios e tudo. Por quê? Porque não consegue. Só que quando ela faz devagar assim, ela não consegue ter produtos adequados ao mercado, ela não consegue, então ela acaba ficando para trás. Então, para mim, no mercado igual hoje, mais dinâmico, mais complexo, com a preocupação maior de produto, não dá mais para ter essa ideia, tá? Essa visão tanto que a Melnick virou a maior ali de Porto Alegre, não à toa, né? Muito com essa visão de deixa eu movimentar aqui, trazer produtos diferentes, trazer uma visão diferente do mercado, mas isso a gente vê em vários mercados. As incorporadoras que preocupam muito com esse modelo de negócio, fazem um negócio que é bom para todas as partes, é bom para o cliente, bom para o imobiliário, é bom para ela rodar também, acaba que ela vai fazendo produtos muito mais adequados e com a constância muito maior. O desafio do incorporador hoje é mais treinar, captar, ou orientar qual a mecânica mais apropriada da visão então, deveria
Eu acho que tem alguns desafios. Esses são alguns desafios, mas assim, Só que não dá pra gente saber eu tô podendo rodar muito o mercado, assim, acho que qualquer atividade empreendedorista tem vários desafios. Sim. Mas o que eu vejo hoje é que o maior desafio do incorporador está sendo projeção de obra, projeção de custo. Porque o que acontecia muito a nível de Brasil? Falta de mão de obra. Porque isso não tem previsibilidade. Hoje o incorporador ele vai lançar o empreendimento, ele não sabe se o preço daquele empreendimento vai subir 5% ou 40%, o preço de construção. Porque a gente está num momento hoje que você não tem mão de obra, que você tem guerra do Irã, que às vezes atrapalha o custo do cimento, dá esse problema aqui e ali. Então a dor muito do incorporador hoje é uma previsibilidade de custo e até de tempo de obra que acaba atrapalhando nas outras formas. Eu estou falando isso do incorporador profissional. Sim. O incorporador muito amador ainda está um passo atrás, que é essa ideia dele não estar nem sabendo se ele faz o dinheiro com recurso próprio, se é isso, se é esse negócio e tal. Então eu vejo que são vários desafios dentro do mercado, mas hoje eu vou falar assim, para uma concepção que a nível de Brasil, eu acho que tem cidades que é mais ou menos, mas a gente vive um momento em que o preço da obra virou uma insegurança e a previsão que a gente tem é que nos próximos anos o preço do imóvel vai aumentar naturalmente muito, principalmente por causa do aumento de custo de construção. Então, qual que é a dificuldade do incorporador? Eu estou vendendo a 15, a 20 mil metros, tal, eu não consigo subir para 30 de uma hora para outra. Eu tenho que ir subindo aos poucos. Então, desde a pandemia, a gente vem com esse vai e volta de eu preciso subir o preço para a margem, para a TIR continuar boa e tal, mas eu tenho que dar tempo para o mercado preparar. Então, a visão que eu tenho é que os próximos anos de Brasil, até quando eu vejo comparando com os outros países, o tanto que o custo de construção do Brasil ainda era barato, o tanto que o preço do imóvel no Brasil, quando a gente dolariza, ainda é muito barato. Então, a gente vai ter uma recomposição de margem nos próximos anos, porque o negócio da incorporação imobiliária, até por ser um negócio que você trabalha com muito dinheiro, ele precisa ter a margem e a TIR. E se a gente está falando de um cenário que o preço está subindo demais e o público ele não consegue absorver aquele preço todo de uma vez, então a gente vai viver momentos que eu não acredito que vai subir um ano e vai parar. Eu acredito que pelo menos nos próximos 5, 6 anos vai ter que subir bastante o preço para ir recompor no custo de obra. O custo de obra, para mim, não volta mais. Vai ficar mais fácil achar mão de obra. Não vai. Vai ficar mais barato isso. Não vai. Cada vez vai subir mais. E a gente vive Estados Unidos, quando isso aconteceu, eles trouxeram os mexicanos. A gente não tem nem mais os mexicanos para trazer. A gente depende de tecnologia e a tecnologia, que é o que todo mundo está buscando, é muito mais caro. Vou industrializar a construção. É o sonho de todo incorporador construtor. Mas essa industrialização ainda é muito mais cara. O público não está disposto a pagar todo o preço ainda, vai chegar nesse momento. Então a percepção que quem pretende comprar imóvel tem que ter é que se eu esperar 6 meses, se eu esperar um ano, se eu esperar 1 ano e meio, vai ficar mais caro naturalmente pelo custo de construção. Não é nem pelo, mas isso é especulação, não. É custo de construção. Vai aumentando o custo de construção, tem que ir para a ponta. Então naturalmente o imóvel vai valorizar nesse sentido. Então, se eu tenho um imóvel aqui, meu imóvel vai valorizar, porque o cara que vai vender para comprar o novo, ele não pode vender tão abaixo do mesmo, ele nem consegue comprar. Então você vai ter no mercado, ele vai sendo carregado ali, vai subindo, mas eu vejo que o preço hoje, não só de Foz, mas a nível de Brasil, ele está muito descontado com o que deveria estar. A gente vive num momento que o preço de construção subiu demais e não foi repassado para o cliente ainda. Isso mesmo. Então uma clareza que quem está no mercado, principalmente quem está na construção, tem é essa. Cara, eu preciso repassar esse custo, não vou repassar toda uma vez, então para o mercado eu vou repassar nos próximos anos. Só que o cliente não sabe disso. O cliente ele vê que subiu muito, que estava passado, para ele subiu demais. Ele não, foi uma parte da alta que deveria ter tido. Então é uma percepção que a ponta, principalmente o corretor, tem que ter, é explicar. Falar, cara, por que isso subiu? Porque está muito mais caro construir. Se está muito mais caro construir, não tem como o preço voltar. Mas meu parente comprou um imóvel em tal lugar há tanto. Falei, meu amigo, não vai ter mais. Se não comprar hoje, vou comprar daqui a um ano, vai pagar mais caro. E talvez seja até menor. Aqui em Foz, os clientes estão algumas pessoas que estão meio há um tempo sem investir, sem comprar imóvel, ele vai ver aqui em Foz está girando de 10 a 12 mil reais o metro. E as pessoas, nossa, que caro. E, cara, não é que tá caro. Não é que o consultor está ganhando mais. Se ele não fizer assim, não fecha a conta. Se ele comprar o
custo do terreno, imposto, comissão, custo da obra aqui em Foz do Iguaçu, se ele fizer menos que isso, não fecha a conta. Nem tem como ser viável a obra. Então a pessoa pensa assim, não, vou esperar baixar o preço. Aí, independente do que vai acontecer nos próximos 4 anos, vai subir. Vai subir. Então, como hoje? E se o mercado econômico começar a melhorar nos próximos anos, aí vai ser mais drástico ainda. Sim, porque aí entra um aumento mais acelerado. Porque se o público consumidor consegue comprar mais, aí o aumento começa a acontecer mais rápido. Hoje o aumento está acontecendo de preço, mas mais lento do que deveria estar acontecendo. A percepção que a gente tem na ponta do produtor de imóvel é essa, e que muitas vezes a ponta de lá, igual você falou, comprei imóvel 5 anos atrás, 6 anos atrás. Cara, quem comprou imóvel antes da pandemia, olha hoje, fala, cara, devia ter comprado 5. Porque eu nem lembro. E a gente até tinha potencial, mas ela tinha o medo também, né? E na pandemia. Eu vou falar pós-pandemia até, porque vamos falar até... A taxa de juros caiu a 2%, né? Até tem isso, né? Que vamos falar assim, 2021, 2022, 2023, a taxa de Selic era outra. Sim. Mas vamos falar até em questão de veículo. Vamos falar um veículo médio porte, né? Um veículo médio porte. Um Palio. Não, vamos falar até de Onix da vida. Era 50 mil em 2020. Qual? 2020, 50 mil reais comprar um carro zero. Um Onix, pronto. Um Onix. Aí hoje tá quantos? Lá, uns 100 mil. Entendeu? Então, não dobrou? Imóvel não dobrou. Porque eu tô falando do metro quadrado, não dobrou. E daí essa questão não está sendo repassado, daí o investidor, o consultor, ele precisa, né, passar gradativamente, porque senão ele vai ficar com o engessado, né, a obra engessada, não vende, e daí o corretor, não é que o corretor daí, alguns consultores vão falar assim, o corretor que não é bom, que não está vendendo, não é isso. É o momento do mercado que está acontecendo, vamos falar assim, existem acontecimentos externos, que uma guerra, uma situação de crise em algum país que acaba afetando também o mercado brasileiro. Afeta menos, claro, mas afeta. Porque em algum momento o dinheiro ele é internacional também. Então, ele gira no nosso mercado e acaba afetando também. Sim. Vamos falar um pouquinho mais de futuro, vamos falar um pouquinho do Secov. Vamos lá. Peter, como o Secov pretende continuar apoiando a qualificação dos profissionais do setor? Nós vamos sempre trazer, né, grandes figuras também que estão no mercado imobiliário, assim como o Caio Lobo está presente aqui hoje. Prestigiando a gente, né? Exatamente. E nós temos também, né, o Secov possui o Portal do Saber, que são vários cursos, né, também, que tem a nossa Uniab, que é a nossa universidade, que consegue capacitar os corretores. E a gente pretende também trazer grandes profissionais aí também, grandes mentores, para dar um upgrade, né, fazer uma atualização nos corretores. Porque hoje o corretor, ele não deve ser, né, que nem a gente falou aqui, aquele GPS de casa ou abre porta, né, entra lá e visita e gostou, não gostou, isso não funciona mais. Hoje, a experiência de quem vai comprar um imóvel, ela quer saber qual é o acabamento que foi utilizado, quer saber o tipo de... até os metais, o cano, ela quer saber mais interna, entendeu? Mais a parte estrutural do imóvel. Hoje, ela não está mais sendo aquela parte amadora, aquela compradora amadora. Ela quer saber tudo. E quando você tem todas as informações, o corretor tem todas as informações, ele acaba convertendo na venda. E quando ele pega e deixa qualquer dúvida, o cliente nunca vai comprar de um corretor que não entende o que está vendendo. Tem alguma pergunta aí? Não, é só complementar assim, na questão do corretor, né, que precisa buscar conhecimento, buscar capacitação, para não ficar pensando, da mesma forma que a gente fala de incorporador, consultor que fica trabalhando como se fosse 10 anos atrás, o corretor também. O corretor precisa se especializar, precisa ir muito além do que conhecer o produto, ou conhecer o empreendimento, conhecer o lançamento. Isso aí é o mínimo. É obrigação. Porque a gente hoje atua com clientes que eles chegam na imobiliária ou no stand de vendas
sabendo muito mais do que o corretor sobre o produto. E aí, se o corretor dá uma informação errada, já coloca uma dúvida nesse cliente, já perdeu o cliente. Você tem que saber tudo sobre o produto, tudo sobre aquele imóvel e ser um assessor financeiro, saber como é que está, o que rende renda fixa, o que rende isso, por que a Americanas não foi bom o investimento lá atrás, e saber tudo isso mais o imóvel. Não é só mais saber do imóvel. E aí o corretor que só sabe do imóvel vai ficar à mercê da sorte. Um amigo meu do mercado do Brasil aí, ele fala, o corretor sofreu uma venda. Ele não fez uma venda. Porque o cara ia comprar de qualquer jeito. Agora, o cara quer ter venda recorrente, quer vender sempre, tem que saber tudo isso. Mais mérito dele, né? O cliente estava com muita vontade. Eu vou falar uma pergunta para você, como diretor. Quais oportunidades você enxerga para quem deseja investir em Foz? Uau. Por onde eu começo? Aqui em Foz tem muita oportunidade. É um mercado muito, muito promissor. Eu acho que o fato da gente ter ficado muito tempo aí meio estagnado, meio andando de lado, foi bom. Porque o espaço para crescer é muito mais alto. Até com cidades próximas aqui, você pega Cascavel, está muito mais à frente. Com uma cidade muito rica também. Sim. Mas Foz é tão rica quanto. E por que não tem? E outra, o investidor que vai vir para Foz e vou desenvolver um produto para short stay. Vou fazer um produto só para aluguel temporada, para aluguel no Airbnb, que hoje nós não temos. Tivemos alguns lançamentos de 1 ano e meio para cá, temos outros por vir, mas é muito pouco relacionado à demanda que a gente tem. E Foz, assim como o litoral de Santa Catarina, o litoral norte de Santa Catarina, ela pode se vender para o Brasil inteiro. Porque um cara lá de Goiânia, por exemplo, ele pode querer investir em Foz, porque a rentabilidade vai ser muito maior que lá. Se ele o quer cara renda, do né? interior de Minas, que numa cidade que não tem acesso não tem demanda de aluguel temporada, ele vai poder investir em Foz, não necessariamente na praia. É um destino que todo mundo gosta de vir. A gente já vendeu para pessoas de outra cidade, apartamentos pequenos, porque eu quero ir de vez em quando visitar com a minha família, quero fazer compra no Paraguai, quero nas Cataratas, de vez em quando, umas 2, 3 vezes por ano. Enquanto isso, eu alugo por temporada. Então tem essa demanda muito grande, né? A gente chegou a 3 milhões de turistas ano passado e a tendência agora é só aumentar. Investimentos. Nós tivemos investimentos da questão privada aqui em Foz de quase 2 bilhões que vão ser feitos ao longo dos anos, sem contar o investimento ali naquele museu francês, né, o Instituto Pompidou, que vão fazer ali perto do aeroporto, que aí é público-privado, né? Tudo isso aí só vai trazer mais investimento e mais atratividade para Foz. Então, é um destino que pode ser vendido para o Brasil inteiro, além da demanda local mesmo, né? Para moradia mesmo. Então, a minha irmã, ela veio semana passada para Foz do Iguaçu, ela não achou hotel, ela não achou Airbnb. Ela ficou em casa. Ela não achou, estava 100% ocupado. Aqui em Foz tem quase 2.000 unidades de Airbnb. Então, imagine a cidade, como é que estava. E não foi só ela que passou por isso, né? Então, o mercado está aí. Ainda existe uma demanda enorme, né, para aluguel temporada. É o mercado que Foz do Iguaçu está forte. O investidor também está com esse olhar. E também as consultoras estão já suprindo esse mercado. Mas tem gente de olho nisso já. Tem uma construtora, uma empresa, lançou um empreendimento lá no centro de estúdios, um imóvel específico para Airbnb, lá de Florianópolis, inclusive, mas eu conheço de Florianópolis, eles. né? E eles lançaram um produto aqui em Foz ano passado. 135 apartamentos de 17 metros quadrados. Vendeu tudo em 60 dias. Aqui em Foz, eu arrisco dizer que não foi nem 10%. Tudo fora. Então, assim, olha o mercado. Rentabilidade. A pessoa olha a Você possibilidade. está comprando Que pessoa ativo de fora financeiro, ela tá... O imóvel é o lastro, mas ela está comprando a tese do investimento ali, é um pouco diferente. Eu conheço gente que comprou esse empreendimento que é de São Paulo, por exemplo.
E tem, né? Tem várias cidades lá, já do mercado. O São Paulo também tá, assim, é o que cresce. A questão do São Paulo já é mais corporativo, né? E Foz do Iguaçu também agora está se tornando corporativo também. Porque esses eventos que vêm para Foz do Iguaçu, lógico, ficam muitos hotéis, mas também tem a falta de hotéis também que acaba As suprindo. pessoas preferem ficar. Eu vou para São Paulo 3 vezes por ano para curso, mentoria, e eu só fico no Airbnb. Eu não gosto de ficar no hotel. Eu prefiro muito mais confortável num apartamento bem estruturado do que num quarto de hotel. Isso aí é até uma polêmica, tá? Eu vou falar essa polêmica aqui agora. Os hoteleiros aí, eu, lógico, respeito todos. Tem espaço. Tenho grandes amigos aí também. Mas vamos lá. O aluguel de temporada não é uma concorrência para hospedagem, para o hotel. Porque quem está alugando, né, uma casa, um apartamento, ele quer o quê? Ele quer a experiência de sentir que ele mora ali. Então não é uma hospedagem, é uma experiência residencial dele temporária. Então ele não está indo para o hotel, ele pode pagar um hotel, claro que pode. Mas ele quer ter uma experiência como se ele estivesse morando ali. Ele quer tomar um café, ele quer ir no mercado, ele quer comprar as coisas, quer fazer, né? Quer fazer cozinhar, um churrasco ali à noite. coisa que no hotel não dá para fazer. No hotel já tem pronto e nem pode, não é permitido. Então, nesse sentido que eu falo até para os meus colegas aí que são, né, dos hotéis aí, da parte da hotelaria de Foz do Iguaçu, que não é uma concorrência. É, na verdade, uma extensão. É um auxílio também para a falta da demanda também que existe aqui em Foz do Iguaçu. Assim como o o Uber e o táxi, eles aprenderam a coexistir nas grandes cidades, tem gente que quer pegar táxi. Tem gente que prefere Uber. Tem gente que prefere... Eu, quando vou para São Paulo, eu prefiro ficar em um Airbnb. Se eu for para o Nordeste, eu vou querer um hotel. Então, depende do destino também que você vai. O pessoal que vem para Foz com uma família de 3 filhos, ele vai ficar aqui? Vai ficar no resort? Vai querer ficar trancado no apartamento. Então, tem para todo mundo. Não é, como você falou, não é uma concorrência, porque tem muita demanda para todo mundo. Só que falta hospedagem. E essa, para mim, hoje, é a maior oportunidade que as pessoas de fora, de Foz, ainda não estão vendo. Não precisa nem ser lá de São Paulo. Maringá, Londrina, Curitiba, algumas consultoras do Mato Grosso também, que para essas cidades talvez não tenha tanta demanda, vem para Foz, tem um terreno relativamente barato em relação a outras cidades, claro. O custo de mão de obra não muda, né? O custo da obra acaba sendo o mesmo, e com preço de venda muito, muito atrativo, porque você não vai ter velocidade de venda, você não tem concorrência. Se vem uma Pitacom para Foz, malucamente assim, por exemplo. Então, tem uma demanda aqui grande que ainda a gente precisa que o preço suba um pouquinho mais para que fique daí atrativo para outras consultoras virem. Mas a tendência é virar um polo aqui de empreendimentos específicos voltados para aluguel de temporada, que já demorou para acontecer. Ô Caio, quais as tendências, estamos chegando já quase no final já, quais as tendências devem transformar o mercado imobiliário nos próximos anos? Você tem algumas. Eu acredito que boa parte delas passa pela nossa matriz de funding, que vai mudar um pouco, que a gente vai ter novas oportunidades. Eu vejo uma que fala-se pouco ainda, mas vai começar a ser cada vez maior, que é o multifamily, que são prédios construídos inteiros para aluguel, não só para short stay, mas para long stay também, que é muito comum em outros países. Então, você tem um prédio, a incorporadora constrói, em vez de vender a varejo, né, cada unidade para um cliente, ela vende a um fundo, que fica com aquele ativo performado e rendendo aluguel. É uma tendência que ela vem muito forte para o Brasil, principalmente na classe média, que hoje está com mais dificuldade. Não tem o Minha Casa Minha Vida e não tem o alto padrão. Então, o alto padrão em Minha Casa Minha Vida tá melhor do que a classe média ali em si, que tem a renda comprimida e sofre com um crédito mais caro ali. Outro que eu vejo é a velocidade de transação de imóvel. Acho que uma das coisas, a gente falou muito da parte boa do mercado imobiliário, mas uma das coisas que a gente ainda perde é porque se eu quero comprar o pedaço de uma empresa altamente complexa, eu faço isso em 12 segundos. Eu entro no home broker, compro uma ação daquela empresa e tudo. Se eu vou comprar imóvel, é 1 mês no cartório, é isso, é aquilo. Então, para mim, esse é um negócio que está caindo muito. A gente já tem umas melhorias, notariado, isso, aquilo, mas para mim a tendência, a tokenização de ativo imobiliário vai vir muito forte nisso, de fazer a transação ser mais rápida. Então, em vez de eu ter que cada venda e compra demora 1 mês, 1 mês e meio, às vezes eu posso comprar e vender o imóvel no mesmo dia, que é o que é feito com empresas, com
tudo quanto é ativo, só o mercado imobiliário que ainda tem esse problema ali, e não é por tecnologia, é muito mais por regulamentação defasada. Eu vejo o sistema construtivo vai deixar o mercado muito mais complexo também, porque o corretor até então tem que saber falar disso, daquilo e tal, mas o cliente vai chegar, pô, esse imóvel é em light wall, esse é steel frame, esse é em wood frame, qual que é melhor? O corretor ele vai ter que ser o elo e falar, cara, esse aqui você vai ter essa vantagem acústica, esse você vai ter esse problema, esse vai ter aquilo, vai ter que ser usando que você falou, o sommelier de sistema construtivo, porque cada construtora vai defender o dela. E o corretor ele vai ter que estar muito naquela ponta ali, sabendo falar disso. Então eu vejo assim, de linhas gerais, o nosso mercado ele tende a ficar muito mais dinâmico e complexo. Então ele vai ser um mercado muito mais rápido, igual se a gente olha antigamente, era a pessoa sentada do lado do telefone, fazia um anúncio no Classificados em 3 linhas, esperava alguém ligar para ir lá atender. Então às vezes era um cliente na semana, 2 clientes. Hoje ela atende 70 leads por dia ali, dependendo do mercado que ela está, e atendendo, respondendo, anúncio, aquela coisa, gravando vídeo, fazendo isso. Então o mercado ele fica muito mais dinâmico e, consequentemente, para mim, isso traz um fluxo de venda maior também. A gente falou aqui de short stay, long stay, apartamento com vocação, isso e aquilo. Então são mais tipos de ativos imobiliários. Se antes a gente falava, é comercial ou residencial? Não, é um comercial, short stay. Agora já está com o termo de mid stay também, né, que são para aluguéis para executivo de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, é outro perfil. O senior residence também. Senior, aí você tem student living aqui, que tem muita faculdade, tudo. Então você começa a ter muito mais perfis de tipos de imóveis, tudo dentro do mercado imobiliário. Então, para mim, a tendência é de uma maior complexidade do mercado, que isso vai exigir profissionais melhores preparados. Também volta no que a gente já falou várias vezes aqui, mas isso para mim são muito mais oportunidades. Então, se ao invés de vender só um apartamento residencial num prazo mais longo, eu posso fazer várias vendas de vários tipos diferentes, isso é lógico que são mais vendas acontecendo. Então, eu acredito que tanto para o lado do incorporador, do corretor e de quem investe no mercado imobiliário, quanto mais dinâmico esse mercado for, melhor é para todo mundo. Então, para mim, a perspectiva ali do futuro é uma perspectiva de evolução, é um mercado mais complexo, e são profissionais mais bem preparados também para dar conta de lidar com essa complexidade maior também. Ok. Ô Peter, chegamos finalmente. Depois de você ouvir o Caio, qual é o principal aprendizado que fica para os nossos associados? Bom, de forma geral, o Caio está trazendo uma atualização, né, como ele já foi conhece todos assim, grandes centros aí, vários estados aqui do Brasil, e conhece também o mercado internacional também, já foi em vários países. Ele vai está trazendo, na verdade, para os nossos telespectadores e também para quem vai participar também do nosso evento hoje, uma realidade e uma dinâmica que o mercado atual, presente, e o futuro. Que o futuro, sim, eu acredito também que a gente vai conseguir fazer em minutos. Hoje, uma escritura que às vezes demora, tem situações que demora 2 dias, 3 dias, uma semana, vai ser em minutos. Então, hoje, um notariado que muita gente fala que é o futuro, assim, ele ainda não é o adequado, por questão exatamente disso, de regulamentação, né, que precisa ser atualizada. Nesse sentido, o corretor, o incorporador que estiver presente aí também, que está escutando nós aí, buscar sempre, né, se atualizar, fazer o upgrade também dele, fazendo curso. Nós temos vários cursos de capacitação, e também convido, né, nossos ouvintes aí também para conhecer lá o Instagram do Caio, né, Caio Lobo. O incorporador. Exato. O incorporador no Instagram, nas redes sociais, YouTube. Isso. Fiquem, por favor, lá, vamos. Ô, Caio, existe, só para uma última perguntinha, assim, do gênero, existe algum erro que o incorporador ainda comete, ainda no mercado, assim, agressivamente, pode ser evitado? Então, para mim, um erro que ainda existe, para mim não deveria mais existir pelo nível de informação que eu tenho, até o Bruno trouxe, é a questão do incorporador não preocupar muito com dado. Não, aquela ideia que tinha errado, eu vou no meu feeling. Fala, cara, hoje você tem tanto dado que não dá, mas é lógico que você tem uma predisposição a entender mais ali, mas você precisa ter uma validação.
Então não dá para eu lançar um produto e eu ver se vai dar certo. Você tem que ter essa certeza antes de lançar. Tem que ter passado por algumas camadas de validação, seja por pesquisa, seja por conversas imobiliárias, seja para entender o público-alvo ali do empreendimento. Então, para mim, um erro que hoje não é aceitável mais é essa. Vou lançar para ver se vai dar certo. Tem um instrumento que chama denúncia da incorporação, quando o incorporador lança, não vende, desiste. Isso, para mim, hoje, em pleno 2026, é a coisa mais absurda que existe. Porque não tem que ter, vou lançar, vou desistir, depois eu lanço outro. Quem que vai comprar? Se a pessoa já lançou o primeiro errado, quem que vai ir no segundo tentativa dela? Peraí, não é assim. Então, a gente precisa ter algumas camadas de validação para quando o produto vier a mercado, ele está realmente adequado ao que o público quer, aqui o mercado comprador está olhando e tudo mais. Para mim, o erro que o incorporador não pode, mas tem vários erros que ainda passam, digamos assim, né? Vai sofrendo, mas esse para mim é um erro que não dá mais. Hoje, para mim, lançar um produto sem estar com ele muito validado é um tiro no pé que quebra muita gente ali, né? Perfeito. Vou fazer um encerramento, fazer uma perguntinha para cada um para a gente encerrar. Peter, qual a mensagem você deixa para os nossos associados do Secov? Nossos associados aí, a gente está buscando, né, sempre a atualização. Hoje a gente está aqui sendo prestigiado com a presença do Caio Lobo. Nós temos também outros eventos aí para acontecer com outros profissionais e com bastante dinâmica também do mercado imobiliário e também no mercado de condomínio. Porque hoje o que acontece? A gente fala muito do mercado imobiliário, a gente acaba esquecendo também de falar que o mercado de condomínio também é um mercado muito grande, porque existe muitos profissionais, a área de condomínio, ela abrange desde a portaria remota, né, desde elevadores, desde sistema de segurança, né, desde até a abertura, né, a abertura dos condomínios, a questão do encanamento do gás. Hoje existe muita tecnologia nisso. E o Secov pretende trazer, né, abordar todos esses assuntos. E a gente conta também com a presença de todos os associados aí também para os próximos eventos aí. Perfeito. Bruno, qual a expectativa você tem para o mercado imobiliário de Foz do Iguaçu nos próximos anos? Bom, é difícil falar muito de Foz porque, cara, eu nasci aqui, né? Então eu me criei aqui, eu quero ver a cidade cada vez melhor. Mas é uma cidade de muita oportunidade. Eu até um tempo atrás, antes de eu vivenciar mais o mercado nacional, eu achava que era normal uma cidade ter uma valorização de 12%, 15% ao ano. Porque eu conhecia Santa Catarina e conhecia aqui. E aí, viajando mais, que eu conheço hoje imobiliárias do norte a sul. Conheço gente do Amazonas, do Tocantins, do lado do interior do Rio Grande do Sul e tal. E muitas cidades não têm essa valorização. Tem muitas cidades que você lança e entrega no final da obra pronta com 25%, 30% no final da conta. Então, a gente tem uma média histórica de valorização imobiliária muito acima da média nacional. Isso é uma oportunidade grande. E com um metro quadrado muito ainda baixo em relação a outras cidades que você tem essa valorização. Eu quero investir no litoral de Santa Catarina, o pessoal aqui do Oeste do Paraná consome muito Santa Catarina. Só que lá a gente está falando de metros quadrados de 20, 30, 40, a gente falou agora há pouco, até 100 mil reais o metro. Pô, dá para investir aqui em Foz para valorização mesmo, com valorizações muito, muito atrativas. Eu acredito que é a tendência de mercado, né, como o Caio falou antes, né, que vai acontecer no Brasil. Foz tá no meio disso aí e acredito que vai começar a ser vista por outras pessoas de fora daqui também. Perfeito. O Caio, para encerrarmos, qual conselho você deixa para os profissionais do mercado imobiliário? Bom, tem uma frase que eu gosto, é mais do estoicismo, uma frase do Sêneca ali, que ele fala que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra a preparação. Acho que durante o nosso papo a gente falou de várias oportunidades, de o que está acontecendo no mercado, tudo, só que só vai ter sorte o profissional que estiver preparado, porque se a oportunidade vier e não estiver preparado, vai passar, vai. Então talvez para o profissional que eu falaria ali, dependente da atuação específica dele, esteja preparado para essas oportunidades que, na minha visão, nos próximos anos devem ser as maiores que a gente tem
já teve a nível de Brasil, né? Então, para quem estiver preparado, vai conseguir surfar uma onda muito boa. E para ajudar nisso, a gente tem o nosso Instagram, o Incorporador. Sigam a gente ali, fazendo favor. Tem uma newsletter que a gente manda também, atualizando o mercado imobiliário, que chama Incorpora News. E sempre que precisar da gente para falar do mercado imobiliário, fico feliz aí poder contribuir um pouco. Que ótimo. Algumas palavras ainda? Eu quero agradecer, né, ao Caio também pela prestigiar a gente aqui em Foz do Iguaçu, conhecer o mercado aqui em Foz do Iguaçu também, levar também essa experiência também, como funciona aqui o mercado de Foz do Iguaçu, porque esse feedback também, outros investidores devem perguntar para você também, como que é lá o mercado da fronteira lá da Argentina, do Paraguai, né? E a gente vai estar trazendo, vamos voltar novamente aqui, a gente pretende trazer você novamente aí também, pelo menos nos próximos anos também, né, para até colocar numa agenda, talvez. E porque o mercado é dinâmico, tudo vai acontecendo, vai ampliando, né, também os assuntos e a questão também até a forma do mercado, que nós tivemos aqui, como fala, ali o hotel ali que tem multipropriedade, que era um mercado promissor. Hoje já mudou outra forma. Realmente é o futuro, mas não dessa forma que foi colocado. Mas, assim, existe um mercado para todo mundo, né? É saudável, mas a questão, assim, do nosso locação contemporânea aqui em Foz do Iguaçu é o grande cereja do bolo aqui. E você que é comprador aí também, né? Conheça um pouquinho mais aí também da cidade de Foz do Iguaçu, que é uma cidade aí que compensa investir. A cidade é tão interessante que tem 2 shoppings de 200 e poucas lojas, e todas vão bem obrigado. É muito curioso isso. Tem cidade que mal tem. Então, quer dizer, sinal que tem um mercado funcionando. Então, agradecemos ao vice-presidente Peter Jefferson da Luz, ao diretor Bruno Thiago Scavone e o nosso convidado Caio Lobo pela participação. Obrigado também a você que acompanhou esse episódio do podcast Secov Paraná, Regional Cataratas. Até o próximo encontro. Até lá. Valeu. Feito?